Olá, alunos, futuros técnicos em segurança do trabalho. Chegamos hoje na nossa segunda unidade da disciplina de desenho técnico e hoje nós vamos tratar inicialmente de materiais usados para a gente conseguir fazer essa representação gráfica que é o desenho técnico. Então, como vocês podem ver, o primeiro material e mais importante é o lápis ou lapiseira. Todo mundo conhece esse material, mas a gente não conhece tanto sobre os grafites. Então a gente tem o grafite H, que ele é um grafite duro, ele é usado para traços mais finos e indicado para fazer rachura também. A rachura é aquele coloridinho para preencher uma peça. A gente tem o grafite HB, que ele é um grafite intermediário. Ele não é tão duro, mas ele também não é tão mole. Então, ele é usado na maior parte do nosso desenho técnico, por ser esse intermediário. Ele serve, por exemplo, se você não tiver um grafite duro, ele pode ser usado. Se você não tiver um grafite mole, ele pode ser usado. Então, sempre tenha um grafite HB, tanto no lápis ou na lapiseira. E o grafite mole, que é o grafite B, ele tem um traço mais grosso, então ele é indicado para fazer linhas que têm mais destaque na nossa peça, como, por exemplo, as linhas externas do desenho. E sempre importante dizer, sempre tenha os lápis, no caso de usar lápis, bem apontado. Por isso que a gente usa muito mais lapiseira, porque a gente não tem esse problema em relação à ponta. Então, se for optar por usar lápis, tenha um lápis sempre muito bem apontado. Bom, nosso próximo material é a régua e o escalímetro. A régua todo mundo conhece e o escalímetro eu já apresentei na nossa última unidade. A régua e o escalímetro são usados para fazer conferência de medida. Nunca faça com a sua régua e com o seu escalímetro os traços. Por quê? Quando eu pego a lapiseira, pego uma caneta, pego um lápis para fazer o traço usando esse meu instrumento, com o uso acentuado, eu vou desgastar essa borda da régua, do escalímetro, e sendo esse material usado para fazer a conferência das medidas, isso deve ser muito preciso, você precisa de ter uma medida precisa para o seu desenho ser um desenho correto. E se você usar muito isso para traçar, você vai deformar essa superfície, causando uma deformação das medidas, da graduação desse material. Então, uma régua graduada e um escalímetro a gente só usa para conferir medida. Se você tiver uma régua sem graduação, essa régua é a usada para fazer traços. E o escalímetro a gente usa para as escalas, conforme a gente já viu na unidade passada. Papel. Todo mundo conhece, a gente já estudou também na unidade passada os tipos A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Então a gente já conhece. Tem também, que eu sugiro que vocês usem, que vai facilitar muito, é o nosso papel milimetrado, né? Que ele é quadriculado, tem aqueles quadradinhos, então ele já tem várias retas na horizontal, na vertical. Vai auxiliar muito nesse início, nessa confecção inicial de desenho. Então, eu sugiro que vocês comprem também. Os esquadros. Esse é o nosso instrumento que a gente usa para fazer os nossos traços. O esquadro que a gente vai usar é um esquadro sem medida, ele não tem graduação. Ele é um material, são aqueles 2 triângulos, né? De acrílico, de preferência, é um material bom, porque, conforme eu disse que acontece com as réguas e com o escalímetro, por exemplo, você vai usar muito e ele tem que ser de um material bom para que ele não tenha uma deformação dessa superfície onde você faz o traço, para que seja sempre o mais uniforme possível, mais retinho, sem nenhuma ondinha. Todo mundo já deve ter visto uma régua, por exemplo, que você faz o traço, ela dá aquelas ondinhas, porque já é uma régua com uso mais acentuado, já foi mais usada. A gente tem 2 tipos de esquadro. Um esquadro com ângulo de 90 e 2 ângulos de 45
e um outro esquadro, que é um esquadro de 90, um ângulo de 60 e o de 30, conforme a gente vê aí nessa ilustração. A gente sempre usa os esquadros apoiando um no outro e tal, para conseguir fazer os nossos traços todos. Sempre o esquadro vai ser usado. A gente apoia na régua paralela para que a gente consiga fazer um traço, a gente apoia um no outro para que a gente consiga fazer um outro traço, a gente ainda vai ver isso mais à frente. Mas o esquadro é um instrumento imprescindível para fazer o desenho técnico. Outro material usado é o compasso. Todo mundo também conhece o compasso. O compasso ele é utilizado para que a gente faça traçados em arcos ou circunferências. E todo mundo conhece também, a gente tem uma ponta, que é a ponta onde tem uma espécie de alfinete, que ele fica fixo, e a outra ponta é onde a gente tem o grafite, que é onde a gente vai fazer o desenho. Circulando, a gente consegue fazer o nosso arco, a nossa circunferência. Bom, outros materiais que a gente pode precisar, que se você tiver vai auxiliar muito no desenho, por exemplo, a régua paralela. Como eu mencionei aqui há pouco, a régua paralela ela é uma régua que é fixa na prancheta. A gente tem aquela prancheta de mesa por exemplo, a gente tem em faculdades, em cursos, é aquela mesa maior, e essa mesa tem uma régua fixa nela, que é a régua paralela, que a gente movimenta ela na horizontal para fazer os nossos traços na horizontal. E existe também essa prancheta que a gente consegue comprar em papelarias e casas de desenho, que ela é uma prancheta menor, como se fosse uma malinha, e ela também vem com a régua paralela nela, para fazer esses movimentos na horizontal e fazer os traços. A gente encontra com essa mesma função uma outra régua, que é a régua T. A régua T, conforme a gente vê aí na figura, a gente prende ela na lateral da prancheta, essa partezinha menor, e ela presa ali, você consegue fazer movimentos na horizontal com essa parte maior. Ela também serve para fazer os traços na horizontal, desde que você prenda ela aqui, para que esses traços saiam retinhos, né, para não ficar torto. A prancheta, essa prancheta aí da foto é uma prancheta que também todo mundo conhece, é uma prancheta usada mais para fazer um croquis, porque você não tem uma firmeza tão grande ao usar essa prancheta. Então você faz aquele desenho à mão livre, para ter ideia de como que vai ficar. Então essa prancheta é usada mais para isso, por você não ter uma firmeza tão grande para fazer um desenho mais desenvolvido e que não pode ter erros. Outro material que todo mundo conhece é a borracha, e a gente sabe para que ela serve, mas um material muito importante é o lápis borracha. A borracha a gente sabe que quando a gente precisa de usar ela para apagar algum ponto pequeno, a gente acaba apagando alguma coisa ao redor, alguma coisa importante. E ficar retocando isso pode deixar o desenho um pouco muito forte naquele lugar, então não é tão indicado. Por isso o lápis borracha ele é importante, que com ele você consegue apagar aquilo exato que você quer apagar, aquele ponto em específico, sem apagar nada importante ao redor. Então a borracha a gente apaga grandes áreas e o lápis borracha a gente consegue apagar algum detalhe menor. Outro material muito importante é a fita adesiva. A gente costuma usar fita crepe, que ela não tem uma cola tão forte que conforme você vai tirar, remover da folha, ela não rasga a lateral da folha, você consegue tirar. A fita crepe a gente usa 4 pedacinhos e ela tem a função de fixar a nossa folha, o nosso plano onde vai ser executado o desenho. Por quê? Se eu deixar essa folha solta, conforme eu vou utilizando os esquadros, compasso, a régua T, por exemplo, ou a régua paralela, essa folha pode movimentar e vai fazer com que o meu desenho não seja um desenho que represente corretamente o objeto que eu estou querendo representar. Então é super importante que a gente fixe a folha, colando as 4 pontinhas com fita crepe, para que essa folha fique parada e assim a gente não tenha nenhum erro com essa folha movimentando. Outro objeto que a gente usa, outro material, é o transferidor de ângulos. O transferidor a gente também já conhece
e ele é usado para que a gente faça as medidas dos ângulos, né? Muito usado quando a gente é mais novo. Bom, o nosso próximo passo agora é entrar realmente nas vistas ortográficas dos desenhos. Conforme a gente pode ver, utilizando o sistema de projeção cilíndrica ortogonal, o matemático francês Gaspard Monge criou a geometria descritiva. E a geometria descritiva que serviu de base para o desenho técnico. O que ele fez? Ele utilizou dois planos, um plano na horizontal chamado de π', π é essa letra grega que vocês podem ver aí, e um outro plano na vertical que é o π duas linhas. Com isso, a gente cria 4 áreas que ele chamou de diedros. Então, a gente tem o primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro, quarto diedro. 4 áreas, 4 diedros. Conforme a gente pode ver aí nessa figura. Então, a gente tem o plano π' e o plano π duas linhas e os 4 diedros, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Bom, então vamos falar desses diedros. Atualmente, a maioria dos países adota as projeções no primeiro diedro, que é o caso do Brasil. A ABNT, que a gente já comentou na aula passada, que é a que regulamenta as normas aqui no país, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela indica que nós façamos as nossas representações no primeiro diedro. Mas, por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá, eles representam os desenhos no terceiro diedro. Então, a gente tem representações aqui no Brasil e na maioria da Europa no primeiro diedro, por exemplo, e representação nos Estados Unidos e no Canadá no terceiro diedro. Qual que é a diferença? No primeiro diedro, o objeto se situa entre o observador e o plano de projeção. Já no caso do terceiro diedro, o plano de projeção se situa entre o objeto e o observador. Muito importante. Sempre que a gente for fazer uma representação dessas vistas ortográficas, a gente precisa de indicar em qual diedro a gente está fazendo essa representação. Conforme eu disse, o lugar que a gente indica, que a gente coloca essas informações, e essa é uma informação que ela tem que ser de rápido acesso, eu já disse isso na nossa unidade anterior, esse lugar para informações de rápido acesso é a legenda. Então, sempre que eu vou fazer uma representação, eu vou ter que indicar se ela está em primeiro diedro, se ela está em terceiro diedro. E essa indicação vai acontecer na legenda. Eu tenho um monte de projeto, estou folheando, achei o projeto que eu quero. Peguei. Eu tenho que saber, antes de começar a ler ele, se ele está em primeiro diedro, se ele está no terceiro diedro. Então, essa informação rápida está aqui na legenda. Olhei, está em terceiro diedro. Ok, interpretei meu desenho. Então, essa informação é super importante. E nessa figura, a gente consegue perceber como que é essa representação. Está aí na foto a representação do primeiro diedro e a representação do terceiro diedro, como vocês podem ver. Bom, vamos falar da representação do primeiro diedro. No primeiro diedro, como eu já disse, o objeto está entre o observador e o plano de projeção. Na figura a seguir, a gente pode ver 3 vistas ortográficas de um mesmo objeto. Essas 3 vistas habituais, que garantem a efetividade da representação do objeto, normalmente a gente faz essas 3 vistas. Se for um objeto mais complicado, a gente vai precisar de fazer mais vistas. Essas 3 principais que a gente sempre vai representar é a vista frontal, VF, a vista superior, VS, e a vista lateral esquerda, VLE. Nessa ilustração, a gente consegue ver exatamente isso que eu estou dizendo. A gente tem primeiro ali a vista frontal, a gente tem depois a vista lateral esquerda e a gente tem a vista superior. A gente pode ver, eu ainda vou mencionar, que a vista lateral esquerda não está à esquerda e que a vista superior não está superior à vista frontal. Está exatamente o oposto. Essa representação no primeiro diedro acontece dessa forma, ainda vou explicar. O sistema de projeção no primeiro diedro é conhecido como método alemão.
ou método europeu. Como eu disse, a Europa usa esse método no primeiro diedro. Ele é adotado aqui no Brasil e lá fora na Europa. Em casos muito esporádicos, de peças muito complicadas, como eu disse, a gente pode recorrer a mais planos de projeção, ou seja, a mais vistas, além das vistas tradicionais, VF, VS e VLE. Essas vistas, totalizando, se eu fizer todas, a gente consegue totalizar 6 vistas, além da vista principal, conforme a gente pode ver nessa figura. Meio que a gente envolve a figura dentro de um cubo e a gente tira todas essas vistas, a gente representa em todos os planos do cubo e tira todas essas vistas. Então a gente tem a vista de frente, a vista inferior, superior, lateral direita, lateral esquerda e a posterior. A gente abrindo o cubo, a gente vai ter todas essas vistas. Não é difícil. A projeção de um objeto no primeiro diedro corresponde à representação ortográfica compreendendo o arranjo em torno da vista principal de um objeto, de algumas ou de todas as outras 5 vistas desse objeto. Com relação à vista principal, vista frontal, as demais vistas são organizadas da seguinte maneira. Conforme eu disse, a vista superior fica abaixo, a vista inferior fica acima, a vista lateral esquerda fica à direita, a vista lateral direita fica à esquerda, a vista posterior pode ficar à direita ou à esquerda. A gente tem essa figura ilustrando exatamente isso que eu disse. A gente, conforme eu também já disse, envolve a peça em um cubo, representa essas vistas em todas essas laterais do cubo e a gente abre isso. Então, a gente abrindo, fica dessa forma, a vista lateral direita à esquerda, a esquerda à direita, a inferior vai ficar acima, a superior fica abaixo, e a posterior a gente pode prender ela abrindo o cubo de um lado ou de outro. Ela você pode optar de qual forma que você vai querer colocar ela no seu plano. A projeção horizontal, VS ou VI, fornece a largura, como a gente pode ver naquela figura. Fornece a largura e a profundidade. A vertical, VF, fornece a largura e a altura. E a de perfil fornece a profundidade e a altura. A gente confere isso tudo nessa figura anterior. Quando a vista oposta e a habitual forem idênticas a esta, a gente não faz essa representação, não é necessário. Então, se a gente for fazer 2 vistas e as 2 vistas forem iguais, não tem necessidade de eu fazer essa vista que vai ser igual a que eu já representei. No caso de sólidos assimétricos, ou seja, sólidos que do meio para um lado é diferente do meio para o outro, a gente precisa de fazer todas essas representações para mostrar todos os detalhes da peça. Representação agora no terceiro diedro. O terceiro diedro, conforme eu disse, no terceiro diedro, o plano de projeção está situado entre o observador e o objeto. O sistema de projeção do terceiro diedro é conhecido como método americano, e ele é adotado lá nos Estados Unidos e também no Canadá. Bom, a projeção, então, vai ser no terceiro diedro. Então, a peça vai estar lá no terceiro diedro e a gente representa ela, tá vendo, no plano, por exemplo, que está na nossa frente, ele está na frente da peça. E a gente tem um plano superior que está acima, nesse caso, e um outro plano que vai estar abaixo. Então, por isso, nesse caso, a diferença vai ser essa. A vista principal e as outras vistas ficam exatamente no lugar que elas deveriam ficar. A vista superior fica acima, a vista inferior fica abaixo, a vista lateral esquerda fica realmente à esquerda, à direita, a vista posterior vai ficar, de novo, aonde a gente escolher, ou à direita ou à esquerda. A gente pode ver isso nessa figura. A gente faz, de novo, o cubo em volta da peça, lá no terceiro diedro. A gente faz todas as representações no cubo
e depois a gente abre esse cubo. Abrindo, como a peça está no terceiro diedro, a vista superior fica acima, a vista inferior fica abaixo, a lateral direita à direita, a lateral esquerda à esquerda e a posterior, de novo, a gente pode escolher se a gente vai prender ela lá na esquerda ou se a gente vai prender ela à direita. Então, comparando os dois modelos de representação, a diferença fundamental entre esses dois modelos está na posição das vistas, sendo a vista frontal a principal. Conforme eu disse, né? A diferença principal está nessa disposição das vistas. Conforme a gente pode ver nessa figura, a gente tem o método no primeiro diedro, que é o método europeu, e o método americano, que é o método no terceiro diedro. E a gente tem também a representação que deve estar lá na legenda, que é a representação do método europeu e do método americano. Essa informação importantíssima e indispensável na legenda. Então a gente tem no primeiro diedro a vista frontal, a vista lateral esquerda que está à direita e a vista superior que está abaixo, sempre partindo da vista frontal. Ela é a principal. No terceiro diedro, a vista superior vai estar acima da vista frontal e a vista lateral esquerda vai estar realmente à esquerda da vista frontal. Ela sempre as outras vistas sempre partem da frontal. Obtenção das vistas ortográficas. O objeto é colocado no interior do triedro trirretângulo para obter suas vistas. Esse triedro trirretângulo é o famoso cubo que eu disse para vocês já. Então a gente coloca a peça no interior desse cubo e espelha todas essas vistas para a gente obter todas as nossas vistas ortográficas. A vista de frente deve ser a principal. Essa vista comanda a posição das demais. É conveniente que se faça uma análise do objeto com o objetivo de escolher a melhor posição para a vista de frente. Isso é muito importante. A gente não pega um objeto e sai já fazendo o nosso desenho. A gente analisa como esse objeto qual que é a melhor posição para eu colocar ele, para que a vista frontal seja a vista que vai mais mostrar os detalhes do objeto. Então, conforme eu disse, a gente vai seguir um métodozinho para que a gente consiga achar qual vai ser a nossa vista frontal. A escolha dessa vista de frente, então, deve ser aquela que mostra a forma mais característica do objeto. Por exemplo, eu vou representar um objeto que ele é uma pirâmide. A gente sabe que a base da pirâmide é uma base quadrangular. Eu vou escolher como vista de frente a base da pirâmide? Não, a vista de frente vai ser um quadrado e ela não vai representar a forma realmente desse objeto. Então, a base dessa pirâmide não é uma boa escolha para ser a nossa vista frontal. Escolha sempre aquela que vai melhor representar a forma real do objeto. B. Aqui indique a posição de trabalho do objeto, ou seja, como ele é encontrado isoladamente ou em conjunto. Um outro exemplo, eu vou representar um parafuso. A gente encontra um parafuso, claro que deitado, de cabeça para baixo, de qualquer jeito. Mas a forma que ele é usado é sempre com a cabeça para cima e aquele corpo para baixo. Então a gente vai representar ele, por exemplo, de cabeça para baixo? Não faz sentido. Então vamos representar ele na forma como ele é usado, como ele é encontrado. C. Se os critérios anteriores forem insuficientes, escolhe-se a posição que melhor representar a dimensão desse objeto. Bom, para obter as vistas de um objeto, inicialmente são comparadas as dimensões de largura, altura, profundidade, para que a gente consiga representar isso corretamente no nosso plano. Que, por exemplo, eu começo a fazer sem analisar. Pode acontecer de não caber naquela posição do papel que eu escolhi. Então, primeiro eu faço essa análise para saber se eu vou fazer essa representação na horizontal, se eu vou fazer na vertical. É sempre importante, antes de começar, fazer essa análise. Bom, aqui a gente tem exemplo disso tudo que eu já comentei.
Então a gente tem essa primeira peça aí e a gente escolheu onde está com essa seta para ser a vista frontal. Por quê? É onde tem a maior informação da peça. Então ela está desenhada ali em cima, a vista frontal, essa informação que eu tenho. Abaixo dela eu tenho a vista superior e na lateral esquerda eu tenho a direita. Ok? Tá dessa forma. A gente tem um outro exemplo. A gente escolheu onde está com a seta a vista frontal, a gente tem abaixo a vista superior e a gente tem a vista lateral esquerda, a gente tem a vista lateral direita à esquerda. Bom, na obtenção das vistas, os contornos e arestas visíveis são desenhados, conforme a gente viu na figura, com uma linha contínua. As arestas e contornos que não podem ser vistos da posição ocupada pelo observador por estarem ocultas por partes que ficam à frente são representadas por linhas tracejadas. Conforme então a gente pode ver aqui, nesse exemplo, a gente tem a primeira vista, que é a vista frontal, é essa vista aí que a gente escolheu, colocou a seta. Do lado dela a gente tem a vista lateral esquerda. Nesse ponto a gente vê esse tracejado, que é porque está representando aquele buraco que tem ali na peça, entre aspas. Só que esse buraco está em outro plano, ele está atrás do plano principal da vista lateral esquerda. Então, por isso, eu faço essa informação com esse tracejado, que ela está informando que ali a gente tem um corte, aquela área não está preenchida. E a vista abaixo é a vista superior, onde eu posso ver realmente esse corte. Bom, é muito importante, de novo, antes de começar a fazer um objeto, eu observar como que ele é, para eu saber os materiais que eu vou poder usar, que eu vou necessitar usar. Acontece de ter peças adicionadas às peças principais, a peça base, e acontece de ter peças retiradas, conforme eu tenho aqui nessa figura. A gente tem um objeto composto de maneira positiva e um objeto composto de maneira negativa. O que é isso? Nesse primeiro caso, eu tenho peças sobrepostas, ou seja, foram adicionadas peças, por isso positivo. Já no segundo caso, eu tenho um composto de maneira negativa, porque eu subtraí 2 cilindros ali para fazer um furo e subtraí meio cilindro para fazer esse corte na peça. Então é importante a gente conhecer essas peças antes, até para a gente saber que material que a gente vai precisar usar. Nesse segundo caso, por exemplo, no primeiro também, eu preciso de usar, por exemplo, um compasso para fazer esses desenhos redondos. Bom, visto isso tudo, essas vistas principais, vistas laterais, superior, inferior, a gente vai partir para os exercícios. Eu deixei aqui na unidade para vocês exercícios, 2 listas de exercícios, onde a gente vai explorar um pouco a vista principal e essas vistas laterais. Eu já deixei no cantinho um espaço quadriculado, onde vocês vão fazer essas representações. E vocês sabem que vocês têm contato comigo para que a gente possa tirar todas as dúvidas que virem a surgir. Então, bons estudos!